pessoal, eu sou a professora Maria Sônia e nós estamos hoje aqui para ver, a proposta da redação do Enem. Nós vamos falar sobre a redação. A dificuldade da maioria dos alunos, quando se trata de redação, é entender o que é dissertação argumentativa. Então, muitos alunos têm essa dificuldade. Então, hoje nós vamos ver três partes, foi dividido em partes, parte 1, parte 2, parte 3. Alguma ajuda, vamos dizer, uma pequena ajuda para possibilitar vocês a fazerem uma boa redação no Enem. Creio que vai ser de muita valia. Primeira parte. Na primeira parte nós vamos saber qual é a proposta do Enem. O Enem, Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio, ele propõe na redação 5 competências. O que são competências? As competências são as habilidades que os alunos têm de redigir, Então, a primeira competência é entender. Mas por que entender? No momento da redação, ocorre de o aluno dar aquele branco e ficar sem entender o tema que lhe é proposto. Então, você precisa chegar na sala tranquilo, esquece os problemas, esquece essa questão de que você quer tirar a melhor nota para apresentar para a sua família, esquece isso aí, e para que não haja esse branco, Então, você vai tentar, você vai ler o tema que é proposto pelo Enem, e você vai observar como você consegue entender o tema. Primeira coisa é olhar pelo ângulo do contexto. Você vai contextualizar aquilo que você tem em mãos sobre o tema. O que é contextualizar? É colocar todo o conhecimento que você tem daquele assunto, do assunto, conjunto de circunstâncias daquele fato que foi apresentado ali, que está sendo apresentado ali. O que você sabe disso? O que tem, que conhecimento você tem desses fatos aí que o Enem está te propondo? Para você entender melhor o que acontece, eu trouxe aqui um exemplo de uma obra, A Escravizaura, que foi escrita em qual contexto? Na campanha abolicionista em 1875, século XVIII. Então, se você é um aluno, leitor, que tem conhecimento da obra A Escravizaura, você vai se lembrar que todo o acontecimento, o roteiro da obra, ela envolveu o século XVIII, a questão da campanha abolicionista, onde as pessoas um grupo de pessoas lutava pela abolição dos escravos. Então, aqui você contextualizou, pronto, você já entende o assunto. Já entendeu? Esse tema, ele está falando da abolição dos escravos, Suponho que seja esse o tema que esteja lá. A segunda competência é escrever. Qual é a cobrança do Enem? Que sua letra seja legível. Aí aqui vai entrar aquela questão do aluno às vezes dizer: mas eu aprendi a escrever assim, é meu A, é letra de médico, eu entendo. Não, aqui não é você entender. Os examinadores querem ler a sua letra, então ela tem que ser legível. A ortografia correta. Então, é uma outra pontuação que você vai ter se apresentar uma correta ortografia. O conteúdo é uma outra competência que vai ser cobrada. O que é esse conteúdo aí? É a capacidade que você tem de argumentar o tema. É o assunto que você conhece, é tudo que você conhece sobre esse assunto. E essa capacidade que você tem de argumentar. Então, vamos parar um pouquinho aqui, nesse conteúdo, para poder dizer o seguinte. Aí você vai dizer: mas eu não tenho ideia, Eu não consigo pensar, raciocinar. Gente, nós já temos as ideias. Argumentar, nossos argumentos, nós temos no dia a
dia nós argumentamos. Os homens, principalmente, gostam de falar sobre porque um jogo não deu certo, o seu time não foi bem, né? No dia a dia, nós argumentamos, nós falamos, damos a nossa opinião, o nosso ponto de vista com relação às coisas que nos rodeiam, né? Se eu gosto disso, eu gosto de comer isso, por que eu gosto de comer? Eu não gosto, ou eu não gosto, né? Então, nós temos as nossas ideias, seja afirmativas ou negativas, seja concordando ou discordando, de tudo que nos rodeia. Então, todo mundo sabe argumentar, sabe dar o seu ponto de vista, o que pensa a respeito de alguma coisa, tá? Então, se você é um leitor de vários âmbitos, né, de vários gêneros e de vários âmbitos de conhecimento, você vai ter argumento plausível para todos os fatos que nortearam a redação. E o quinto é a proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? Você terá que saber fazer esse fechamento propondo uma solução para o que você apresentou na introdução, no desenvolvimento. Então, aqui na conclusão, você vai propor um fechamento da sua ideia, aquilo que vai fechar, que vai amarrar e que alguém vai entender que você tem esse ponto de vista assim, tal qual você pensou ou pensa, bom? Outra coisa que vocês têm que ver também nessa parte da competência é que vocês terão lá na prova do Enem alguns textos que vão ser apresentados, 2 ou 3, são chamados de textos motivadores. Os textos motivadores, eles servem o quê? Para motivar, para auxiliar no entendimento do tema. Então, você, ao ler esses textos motivadores, você já tem um breve conhecimento que vai fortalecer os seus argumentos. Só que você não vai utilizar as mensagens que ali estão. Você vai pegar como base dos seus argumentos, tá? Se você aproveitar aqueles textos e já iniciar com as palavras dos textos motivadores, você também corre o risco de perder pontuação na sua redação. E essa redação, ela tem o valor de 1000 pontos, né? Então, se ela tem o valor de 1000 pontos, aqui, se você fizer isso, já vai estar perdendo uma boa parte de pontuação. Então, revisando, nós falamos aqui que a proposta de redação do Enem ela possui 5 competências. A primeira competência é entender. Você tem que entender o assunto, saber do que se trata, do que se diz esse tema. É um tema que você não conhece? Ah, professor, é um tema que eu não conheço. Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: aproveite esse tempo e comece, sai do Facebook, sai do WhatsApp e vai lá no seu celular e pesquisa sobre fatos históricos, ambientais, né? Para que você tenha um pré-conhecimento de tudo que nos envolve. E esses conhecimentos, em especial do nosso país, né? Vimos essa primeira competência, entender. Segundo, escrever legível, né? Sabendo que você está escrevendo para outras pessoas, ler e entender o que você escreveu. O conteúdo, você sabe, nós vamos ver que já vimos que é a capacidade de argumentar todo o assunto que envolve o tema. E a proposta, que é a solução, o fechamento plausível, é evidente, porque geralmente não é possível nós termos uma solução cabal para um devido tema. Neste momento, nós vamos falar de dissertação argumentativa. Nós vamos estudar na parte 2. Por que nós vamos falar de dissertação argumentativa? É muito comum os alunos ficarem confusos, querendo saber se é uma coisa só, se são duas coisas, que dissertar é isso, argumentar é isso. Justamente, vocês estão certos. Nós temos aqui o aspecto seguinte: dissertar, primeiro nós vamos entender o que é dissertar. Dissertar é nós discorrermos, né, de um tema, sobre um tema, né, é expor, fazer
exposição de todas as ideias que nós temos concernentes a um determinado tema. E expor, o que é expor? É debater, é questionar, é expressar um ponto de vista. E como eu já disse na primeira parte, todos nós temos questionamentos, né? Até mesmo a nossa vozinha lá questiona, você menino não faz isso, porque então ela nos aconselha, são as ideias dela, os conhecimentos que ela tem de vida, então ela expõe oralmente, nós já sabemos o que é expor o ponto de vista. Agora, ocorre que a dissertação, ela pode vir por dois, focalizada de forma expositiva ou argumentativa. A prova na redação do Enem, ela é cobrada. A argumentação, que você vai entender o que é argumentar, porque o Enem quer conhecer os seus argumentos, o que você pensa com relação a determinado tema dentro ali da sociedade, qual é a sua opinião dentro daquele tema, né? Então, a dissertação ela pode ser expositiva. Como é a característica da dissertação expositiva? Ela vai apresentar um ponto de vista que você está falando de outra pessoa. Você vai resumir o pensamento de outra pessoa, né? Então, você vai fazer a exposição desses assuntos, né, desses fatos, mas, porém, pelo ponto de vista de uma outra pessoa. E a dissertação argumentativa. Aqui entra a petição, né, daquilo que é cobrado no Enem. Então, na argumentativa, é quando você apresenta sobre o ponto de vista de algum tema, né, sobre o seu ponto de vista sobre algum tema. Por isso, nós temos dissertação argumentativa. Dissertativa, argumentativa. Por quê? Além de fazer uma exposição de todos os assuntos concernentes a esse tema, você também vai argumentar, vai apresentar as suas ideias, vai apresentar seu ponto de vista com relação a esse tema proposto, né? Por isso ela é chamada de dissertação, redação dissertativa argumentativa, ou dissertação argumentativa. Você vai apresentar o que você pensa, como você vai aceitar esse tema, se contra, se a favor. Se contra, o que você tem para sustentar a sua opinião oposta. Se a favor, o que você tem para sustentar a sua opinião favorável. E os seus argumentos? Seus argumentos, conjunto de ideias que você tem, as ideias que você possui, o que você tem a dizer sobre algo, né? Então aqui, para você, o que é certo? Por que isso você julga? Por que dentro desse tema você julga que ele é um tema correto, certo? Né? Então eu tenho aqui para vocês, por exemplo, o tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então aqui nós vamos falar que na sociedade brasileira a violência está persistindo. Você vai entender, né, que está falando dessa persistência da violência na sociedade. E aí você vai dizer, o que eu tenho a dizer? Eu quero ser favorável a esse assunto? Ou eu quero ter as minhas ideias contrárias a esse assunto? Eu quero dizer assim, não acabou, não está tendo violência no Brasil. As mulheres estão sendo muito bem tratadas, né? As mulheres têm direitos garantidos, as mulheres têm aí a delegacia da mulher, né? Então você vai escolher para que lado você vai levar o seu pensamento, a sua ideia. É certo? Não, é certo. Você vai dizer, realmente, está havendo muita violência contra as mulheres, seja violência doméstica, seja discriminatória, qualquer tipo de violência contra a mulher. Então aqui você vai fundamentar as suas ideias dentro do conhecimento que você tem. Revisando, dissertação argumentativa, ela naturalmente, você vai precisar de ter as ideias encadeadas. Você vai fazer a exposição das ideias
nós vamos falar da estrutura da redação. A estrutura. O que é a estrutura? Vamos colocar aqui um exemplo, a casa. O pedreiro vai construir uma casa e ele precisa de uma estrutura. Ele não pode começar a construir essa casa de qualquer forma. Qual é a primeira estrutura de uma construção? É a base, né? Ele vai fazer a base. Depois ele vai levantando as paredes. Então nós vamos comparar a redação com a casa nesse momento, chamando de base a introdução, né? Então nós vamos chamar a introdução de base. Vamos chamar o desenvolvimento de parede, né? E vamos chamar a conclusão de acabamento. Então, qual é a estrutura de uma dissertação argumentativa? A estrutura da dissertação argumentativa é introdução, desenvolvimento e conclusão, quando aqui eu disse conclua, tá? Vamos ver o que ocorre na introdução. Geralmente, a maior dificuldade também é ao começar uma redação, é a introdução. Então a gente fica, meu Deus, né? Como eu faço? Isso, nós podemos ver aqui que uma forma bem prática de começar a introdução, primeiro você tem que entender que introdução é a forma que você vai apresentar esse tema, esse assunto, né? Eu já peguei textos de alunos que ele já faz o tema, copia o tema e já vem falando cá embaixo, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil está muito alta, a violência da mulher. Então ele começa já sem apresentar o assunto, sem apresentar o tema. Então a introdução ela é com os elementos e a apresentação dos fatos que o assunto possui. Na introdução, nós devemos lembrar de algo chamado tese. Nessa primeira parte, o que é a tese? A tese, na verdade, é uma nova hipótese daquilo que você pode comprovar ou não. É evidente que comprovação total, já falei que não existe. Ela é uma comprovação plausível. Como eu faço isso? Eu posso transformar o tema em uma pergunta. Aí você entra naquela questão dos porquês. Por que está ocorrendo tanta violência ainda? Por que está persistindo tanta violência contra a mulher no Brasil? Você começa a fazer essas perguntas. Por que o governo não toma uma providência? Por que isso? Por que aquilo? Você vai fazendo os seus questionamentos. E depois você vem responder essa pergunta, concordando ou discordando desse tema aí, como nós já falamos na parte 2, né? O que é certo, o que é errado, realmente está acontecendo isso? Então você vai nesse parágrafo, você pode utilizar-se de um parágrafo, né? Tratando-se da redação do Enem, você pode utilizar-se de um parágrafo para apresentar esse tema, né? Construindo aí uma tese para depois você discorrer no desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Aqui no desenvolvimento, você vai levar o seu texto a progredir as suas ideias com as quais você vai trabalhar, né? Você vai progredir de que forma? Você vai expor o porquê dessa sua resposta. No desenvolvimento, também você pode dar outros motivos. Aqui vai entrar a questão das consequências, das causas, né? E você pode aproveitar também citando alguns exemplos. Exemplo de agressão contra a mulher. Se você já presenciou, ou como aconteceu, como esses fatos ocorreram. E aqui você vai reforçar os seus argumentos dentro justamente desses exemplos citados. No último parágrafo, você vem então para a conclusão. Agora preste bem atenção. Já tive, irmãos, textos de alunos que quando vão concluir, quando vão fazer a conclusão dos seus textos, eles só se lembram das conjunções coordenadas
conclusivas, e pensa que por ter uma conjunção conclusiva, ele já está concluindo o texto. Mas não é assim. Veja bem. Para você concluir, você tem que concluir algo que você disse. E não pegar uma conclusão isolada no final, um parágrafo isolado de conclusão no final, fugindo de todo o resto que você fez. Se aqui você teve um determinado argumento, né, de introdução, você apresentou, questionou aqui e fez essa progressão toda sobre esse respectivo assunto, você tem que concluir isso que você tem que retomar isso para concluir. Daí qual é a solução? Por isso, você precisa da intervenção, da proposta de intervenção. Você agora tem que concluir o que você veio dizendo, o que você veio argumentando, as suas ideias, como ela vai terminar. Por isso eu disse, acabamento, né? Aqui, a parede, você vem aqui, vai montando, né? No desenvolvimento você vem montando com os seus argumentos, né? Tudo que você apresentou, e no final você vai concluir isso que você apresentou com o que você defendeu ou refutou. Bom? Então aqui na conclusão, você pode usar as conjunções? Sim, em todo o seu texto você pode usar as conjunções, inclusive é muito interessante que o aluno estude a parte gramatical, principalmente as conjunções. Por quê? Porque nelas vocês podem utilizá-las para adquirir a coerência do seu texto, né? Por quê? Porque as conjunções, ela faz parte de um elemento de coesão, que vai dar coerência ao seu texto, a partir de um encadeamento de suas ideias. Então, você pode usar as conjunções? Sim. Outra coisa que você tem que prestar atenção também é na pontuação, tá? Que as pontuações também, elas proporcionam os sentidos corretos para o entendimento do seu texto. E o mais é uma boa leitura de tudo que está aí no nosso dia a dia. Com relação ao tema, nós muitas vezes ficamos assim, naquela, mas que tema pode cair? Que tema deixa de cair? Então, vocês por isso têm que ter ler todas as coisas, ficar atentos ao que está sendo trazido de informação, né? Seja momentâneo, seja que passado, para que você tenha uma gama de temas que você possa dominar.